do transistor, então, né? Bom, a sequência aqui do nosso slide mostra as fotos, né? Então, nós temos aqui, ó, fotos de um equipamento considerado ser um dos primeiros computadores. E vocês podem ver que era simplesmente bem diferente do que é hoje, né? Eram painéis numa sala exclusiva para eles, tá? E de grande porte, enorme, né? Os equipamentos e cheio de válvulas. Tudo que estão vendo aqui, ó, de uma forma que não está tão legível, né? Mas dá para perceber, são essas válvulas aqui, ó, na parte de baixo, né? Aumentadas. Tá? Então, as válvulas, na verdade, vamos entender um pouco agora. As válvulas é como se fossem lâmpadas prensadas a vácuo, né, internamente, e aonde na parte interna dela ela tinha uma condutividade. E dependendo da sua ligação interna na válvula, ou ela deixava passar corrente, ou ela não deixava passar corrente. Tá? Então, isso era um tipo de transistor. Tá? O transistor também é um semicondutor que é composto por diodos, né? E esse transistor, no caso da válvula, que é um tipo de transistor, ela hora passava, hora não passava a corrente. Então, quando ela estivesse acesa, equivalia a sim, né? Passagem de corrente, ok, né? E ela desligada é o bloqueio, né? Bloqueio de instrução, de ocorrência, né? É não. Então, assim, o computador sempre trabalhou dessa forma, sim e não, né? Dentro das instruções, das operações, tá? E era tudo através de códigos, desses códigos, pulsos elétricos, né? Que é valores de 1 e 0, ou é sim ou é não, tá? E desde o princípio foi assim, desde as válvulas, beleza? E foi na década de 40, tá? Depois, passado um tempo, depois a gente vai estudar mais a fundo essas informações, mas depois de passado um tempo, eles inventaram esse componente eletrônico aqui, ó, que é o famoso transistor. Tá? Aí o transistor ele passou a ter a função de mais ou menos umas 10 a 20, 30 válvulas. Então a função que ele executava era equivalente, ele diminuiu de tamanho, olha só o tamanho aqui embaixo, pra vocês verem, transistores, diminuiu de tamanho e embutiu nele funções de várias válvulas, somente nesse único transistor, né? Então aí vocês conseguem notar o porquê, né? Só que isso já tem tempo, né? Isso aí foi na década de 70, mais ou menos 70, 80. Como que o computador ele diminuiu de uma hora para outra. Ele saiu de um porte grande, pesado, para os famosos microcomputadores. Então, eles passaram a se chamar microcomputadores. Foi justamente devido aos componentes que foram avançando e diminuindo, né? E a primeira evolução foi os transistores. Então, quando vocês veem um transistor desse aí, vocês já podem saber que ali tem o quê? Tem várias válvulas, funções de várias válvulas embutidas nele, certo? E agora nós sabemos qual que é a função do transistor. Gente, o transistor ele é um componente eletrônico que trabalha com os pulsos elétricos, né? Através dos pulsos elétricos é gerado as instruções, as operações, tá? Então, praticamente toda a atividade que o computador tem que realizar, ele precisa dos transistores para gerar esses pulsos, esses códigos de 0 e 1, de acordo com a função que ele tem que executar. Então aí está a importância, né? A importância do transistor. É como se fosse o sangue na veia, né? Ele precisa passar e dar as cargas, né? Positivo ou negativo, lá o pulso elétrico 1 ou 0, e dessa forma, com essa energia, executar as tarefas e as instruções, certo? Então, assim, é a função mais importante. Tanto que o processador, que é o componente mais importante do computador, né, que ele opera, ele faz o processamento, ele realiza o processamento,
para nos dar a resposta, esse todo o processamento, toda a tarefa que ele realiza, essa instrução, ele só faz porque dentro dele tem o quê? Milhares de transistores trabalhando para isso acontecer. Tá? Então, essa é a importância do transistor. Beleza? Dando sequência aqui. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem perguntar, tá, gente? Pergunta no chat aí, chama no microfone. Tá? É importante a gente destacar aí as dúvidas, né? Então, a vantagem dos transistores, isso aqui é uma coisa óbvia, né? Em relação às válvulas, primeiramente é o tamanho, né? Além do tamanho ser muito menor, né? Outra coisa que não é visível, mas depois, na época, né? Foi sentido isso. Seria o consumo de energia. Tá? Depois a gente vai ver aquele vídeo que eu falei com vocês. Os computadores da época da válvula, eles tinham um consumo de energia inacreditável, altíssimo. Depois, quando passou para os transistores, né? Substituiu as válvulas, aí o consumo caiu menos de 10% de gasto de energia em relação a computadores. Né? Então, se tornou um equipamento eletrônico, o computador, né? Um consumo bem mais baixo. Né? Beleza? E também existe, né, transistores, a gente vai estudar um pouquinho isso, que é os de baixa, média e alta potência, né? Que é justamente de acordo com a atividade dele, a atividade do transistor. Tem momentos que o transistor precisa de ter uma potência mais alta, né? Ele esquenta mais, ele consome mais energia. Tem transistores que tem a sua tarefa mediana e tem os transistores básicos, né? Só passagem ou não passagem de corrente, né? Aí eles são mais simples, tá? Então, quanto maior é a potência, maior também é o seu tamanho, tá? Aqui fala que os transistores, né, de alta potência precisam de dissipadores. Eu vou mostrar isso para vocês também, né? Principalmente as fontes de alimentação. As fontes de alimentação, as que fazem a conversão, né, fazem a retificação de corrente alternada para corrente contínua, elas são constituídas por vários MOSFETs, aquele MOSFET que nós aprendemos. E eles esquentam muito porque trabalha com tensões altas, né? Aí é um transistor de alta potência. E aí, com certeza, eles vão ter uns dissipadores, né? Para ajudar nessa dissipação do calor, né? Beleza? Então, quanto maior aí aqui, ó, a foto aqui. Vou mostrar para vocês depois, né? Mas é isso aqui, ó. Olha eles aqui, os MOSFETs aqui, ó. Então, nós temos aqui transistores de alta potência, tá? Aqui no meio nós temos um MOSFET. E aqui temos transistores bipolares, mas de alta potência também. Certo? E como eles esquentam muito, porque eles trabalham muito com tensões altas, né? Corrente alta, aí vocês estão vendo esse metal aqui, é um metal de alumínio, com esses frisos, para o ar passar ali, né? Dissipar. E o alumínio é um metal que ele não esquenta, né? Mesmo com a temperatura alta, ele não retém a temperatura. Então aí é para ajudar na dissipação do calor mesmo. Tá? E os transistores mais comuns são esses daqui, são bem pequenininhos, na foto aqui eles estão até grandes, né? Mas eles são pequenininhos e têm as funções mais básicas, né? Tá? São menores do que esses daqui que estão vendo aqui. Beleza? E a gente vai aprender também, você vê que o transistor ele possui 3 terminais, né? Tá? E esses 3 terminais eles são interligados internamente e nada mais é do que eles são semicondutores também. Semicondutores, pedaços, partes de diodos, né? Que são interligados internamente. E esses terminais, tem os terminais que entra corrente e outros que saem, né? E eu vou mostrar isso para vocês depois, né? Na próxima aula eu vou mostrar isso na prática, né? É bem parecido com o MOSFET, né? A gente vai fazer o teste aí e vai entender direitinho, tá?
Bom, então, as funções básicas, né? Já até expliquei para vocês, né? Mas é justamente mexer, né? Trabalhar com a corrente, né? Corrente elétrica. Atenuar a intensidade da corrente, barrar, permitir a sua passagem, né? Isso tudo está relacionado às instruções, às operações, a função, a atividade que ele tem que fazer. Aí ele vai, né, trabalhando a corrente de acordo com a tarefa, né, com a atividade que ele tem que realizar. Tá? E todas as tarefas do computador, né, todos os recursos, instruções, resultados, né, operações, tudo é sempre feito através de correntes, né, pulsos elétricos, né, entre 0 e 1, que são os códigos que a máquina reconhece, identifica. Né? Beleza? E eles são, como falei com vocês já, semicondutores. Tá? E esse é o material aqui, ó. Esse é o material que é feito os semicondutores, né, de silício e germânio. Então, o diodo é feito desse material e é o mesmo material que é usado para montar um transistor. Por isso que ele é constituído por diodos, né? Internamente lá, eles são interligados, tá? E são fundamentais, então, na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos. Esse mesmo material é usado internamente nos chips, né? Nos chips integrados, tá? E aqui, ó, um detalhe importante, né? Que hoje em dia o que nós temos de mais avançado são o quê? São os computadores de mão, tá? São o quê? Smartphones, que é considerado um computador de mão, né? Nossos telefones hoje, eles não são somente um dispositivo de voz, né? De comunicação, mas sim praticamente computadores, né? Juntos. E então quer dizer que internamente eles são praticamente os mesmos componentes eletrônicos, né? A sua construção, as funções dos componentes, né? Praticamente o computador tem sistema operacional. Então nós temos smartphones e tablets como componentes pequenos, né? E extremamente finos, e certamente que esses chips integrados que hoje imperam, né? Que foi a evolução da válvula com o transistor, esses chips eles vão estar em grande escala, com certeza, né? Nesses componentes pequenos, né? Que é o notebook, smartphone, né? Tablets, com certeza vai ter muita quantidade, né, gente? Aqui nós temos o que eu vou entrar em detalhes na próxima aula, né? Os tipos de transistores, a gente vai identificá-los eles, né, certinho. Então nós temos o bipolar, tá? Tem um código, né, conhecido como TBJ. Esse transistor ele é aqui, ó. Ele é esse daqui, ó. Ele é um dispositivo sensível à corrente, ou seja, ele trabalha com a corrente, a passagem da corrente, né? E os pulsos elétricos, ele trabalha basicamente da corrente elétrica. Já esse outro aqui, ó, o outro tipo, que é o transistor de efeito de campo, que é o FET, é o outro, que é inclusive o MOSFET do tipo dele, que nós já aprendemos. E ele é sensível à tensão. As atividades dele, né, os recursos dele é baseado nos valores de tensão. Tá? Então essa é a diferença básica entre um e outro. Tá? O TBJ, que é o bipolar de junção, trabalha baseado em corrente elétrica, né? E o FET, né, que nós temos até o MOSFET, que é baseado do tipo FET, ele é sensível à tensão elétrica, né? Hora ele deixa passar um valor de tensão, hora ele não deixa passar, né? Então ele tem uma outra função diferente desse transistor TBJ. Tá? É os dois tipos que nós temos aí no caso dos computadores, né? Das placas de componentes eletrônicos na nossa área, né? De informática. Beleza? Então, resumidamente, nós não vemos hoje equipamentos eletrônicos que não utilizem transistores. Tá? Não tem mais as válvulas. O transistor é quase impossível de ver, mas tem o quem? Tem os circuitos integrados. E os circuitos integrados
é justamente o quê? Os transistores. Só que uma evolução tecnológica, né? Dentro dos circuitos integrados, nós temos milhares de transistores. Né? Dentro dos transistores, nós temos dezenas de válvulas. Então, é uma evolução do outro. Beleza? Então, com certeza, os circuitos integrados, eles vão ser dentro dos computadores, notebooks, celulares, tudo agora, né? Eles vão ser o quê? Dentro dos circuitos integrados, né? Vão ser dezenas, vão ser centenas ou até milhares de transistores integrados, dependendo do componente. Como assim, dependendo do componente? Existem chips que quanto mais avançados eles são, mais instruções, operações eles têm que realizar, certamente mais transistores eles vão ter internamente. Né? Tipo o quê? O chipset, a gente vai aprender. O chipset é um chip que trabalha muito, com muitas funções. Ele tem que ter muitos transistores internamente. E o processador, né? O mais importante, é o chip mais importante, que é o que processa os dados, é o que trabalha mais. Vai ter milhares de transistores internamente. Beleza? E tudo isso num único componente hoje em dia. Por isso que se tornou compacto, né? Fino, pequeno. Né? Que o ser humano conseguiu isso. Muito importante. Muito transportar importante. isso tudo para componentes pequenos, né? Compactados. Beleza? Existem vários componentes, vários transistores. Tá anotando aí? Dá uma paradinha nisso Eu tempo. vou esperar Eu já você ia pedir para anotar. voltar nesses lados. Beleza. Prontinho. Certinho? Beleza. Vamos lá. Beleza. Então, reforçando um pouco mais, né, gente? Então, o transistor, ele funciona como praticamente um interruptor, né? Ligando ou desligando, corrente elétrica em um circuito, né? Então, ele liga ou desliga a corrente, né? Capaz de amplificar a corrente elétrica ou não, né? Ou atenuar, né? Então, assim, através dessas atividades relacionadas à corrente elétrica, né? A passagem, ele consegue trabalhar as operações, né? As operações, o engenheiro eletrônico, né, que desenvolveu essas ideias, conseguiu, através dessas operações, transformar em atividades, né? Então, esse processo, né, pode ocorrer em uma grande velocidade e os transistores atuais fazem isso, né, em bilhões de vezes por segundo. Então, todos eles em conjunto conseguem realizar essas operações mais rápidas, porque, na verdade, a evolução foi essa, né? Foi diminuir, né, compactar os componentes, só que, na verdade, internamente, eles foram multiplicados para trabalhar em maior quantidade e com funções em conjunto, né? E aí realizando operações milhões de vezes mais rápidas do que os componentes antigos, né? Onde surgiu o início, que foi a válvula, tá? Então, essa que é a ideia, né, gente? Então, tudo que ocorre no computador hoje, internamente, é através de bits, né? 0 e 1. E esses bits 0 e 1 nada mais é do que
corrente elétricas, né? Operações baseadas em pulsos elétricos, né? E aí eles trabalharam de forma a, através dessas atividades em pulsos elétricos, né? Realizar operações ou não e as funções, as atividades, né? Então é uma grande engenharia, né, na verdade. Tá? E aqui, ó, justamente chegamos no ponto, né, dos chips. Quem falar chips ou falar circuitos integrados não precisa ter dúvidas, tá, gente? Porque é só uma nomenclatura, né? Tem gente que usa o nome de chip, chips integrados, tem gente que usa o nome de circuitos integrados, então é praticamente a mesma coisa, né? Então eles são o quê? São quadrados com materiais, né, de silício, igual eu falei, de germano, e esses quadrados internamente eles possuem, dependendo do chip, tá? Não são todos não. Possuem de 5 a 30 bilhões de transistores. Depende muito do chip e sua função, né? Cada chip tem a sua função, tem as suas operações, atividades, e quanto mais avançado, quanto mais recursos ele tem que trabalhar, ele certamente vai ter muito mais transistores internamente. Beleza? E aí aqui, ó, nós temos foto, né, de placa-mãe, e a gente pode ver que a gente enxerga aqui, ó. Olha lá. Isso aqui ele está substituindo o quê? Transistores, né? Olha lá. São chips integrados substituindo transistores. Então, a gente pode olhar aqui, ó, que a gente consegue encontrar muitos trabalhando as funções. Aqui, ó, esse aqui é um chip importante, tá? É o CMOS, onde tem a BIOS. A gente vai aprender sobre ele. Então, assim, já que ele é um chip importante, que ele trabalha muito, em muitas operações, então certamente nele tem um conjunto maior de transistores. Vocês podem ver que ele, dos que eu fui selecionando aqui na placa, ele já é o maior. Então, certamente o quê? Tem mais transistores internamente. Tá bom? Esse aqui, ó, tá debaixo de um dissipador. Então, é um circuito integrado que esquenta muito. Ou seja, olha como que ele é maior também. E é um circuito integrado que realmente, por ele ser maior, ele trabalha muito mais e ele esquenta. Então, ele precisa de um dissipador ali para ajudar na temperatura. Esse aí é o chipset, tá, gente? Temos um outro chipset também, acho que está aqui embaixo desse aqui, ó. Olha o tamanho do dissipador dele também. E o engraçado é que esse chipset aqui, ele está embaixo aqui desse dissipador. E esse dissipador ele está prolongado, ele está em cima do regulador de tensão, que a gente aprendeu já. O regulador de tensão está todo aqui embaixo também. Tudo aqui, então, para refrigerar o chipset e o regulador de tensão. E aqui nós temos o maior de todos, né? O chip mais com grande quantidade de transistor, com mais funções que existe, né? Aí vocês estão vendo só o socket, né? O processador vai ser encaixado aí. E por cima dele vem o cooler, né? Que é aquela ventoinha. E um dissipador também de alumínio, né? Para ajudar na temperatura dele também. Então hoje, praticamente, tudo de operação de instruções elétricas, né? São praticamente baseadas em chips, né? Circuitos integrados. Beleza? Muito bem. Então aqui nós temos também, ó, mais informação sobre o transistor, né? Tá falando para vocês sobre justamente os 3 terminais que eu comentei com vocês, né? São formados por 3 tipos diferentes de materiais semicondutores. Então, os 3 terminais que vocês veem no transistor são 3 semicondutores interligados, tá? E só que eles são interligados o quê? Através de 2 junções. Então, são 3 terminais interligados lá dentro para 2 funções. Quais são as 2 funções? PN. O que é PN? Positivo e negativo. Que é a posição que vai indicar a passagem da corrente. Tá? Então, são 3 terminais interligados para exercer a função PN, positivo e negativo. Tá? E nós temos 2 tipos de transistores, certo? Através do PN, nós temos 2 funções que eles podem ser construídos internamente, que é a função NPN ou a função PNP.
Tá? Agora que vocês vão entender aquela esqueci o nome, gente, essa imagem, né, esse desenho, esqueci, tem o nome certo. Então agora vocês vão entender o significado disso, né? Então, só para reforçar, então, são 3 tipos de materiais semicondutores interligados internamente, tá? Exercendo 2 funções, que é o positivo e negativo, PN. E aí eles são construídos para tornar a passagem da corrente, eles são construídos de 2 formas diferentes. Um mesmo transistor, vocês podem olhar ele fisicamente assim, na mão, eles são idênticos, mas diferenciam do outro como? A passagem, como que vai passar a corrente por dentro dele, que é justamente isso aqui, ó, NPN ou PNP. Tá? Na próxima aula a gente vai fazer o teste deles no multímetro. Vocês vão ver que eu vou trazer 2 transistores idênticos, mas na hora de testar no multímetro, a gente vai perceber que a passagem da corrente é diferente de um para outro. Tá? Então a gente consegue descobrir como isso? Só pelo multímetro? Não. Na frente do transistor tem um código lá também. Tá? Acho que tem aqui, até aqui falando, olha lá, o datasheets. É um código, que é uma tabela, e a gente joga esse código nessa tabela datasheets, ele traz todas as informações, as características do transistor, inclusive se ele é NPN ou PNP. Tá? Então, é uma informação importante. Então, a gente consegue descobrir no multímetro se ele é NPN ou PNP. Agora, os restantes das características, é só jogando o código dele na tabela, lá na internet, e buscando nesse datasheets aí. Aí busca outras características dele. Beleza? Então, o que acontece? Esses nomes representam a ordem em que os pedaços de materiais semicondutores foram ligados lá dentro. Né? Igual eu falei com vocês. É a posição que eles foram ligados lá dentro, indica a posição da passagem da corrente. Igual aqui, ó, do lado esquerdo, o NPN, ele foi ligado aqui como positivo, né? Anodo, para catodo, negativo. A seta indicando isso. Então aqui vai sair negativo e aqui também vai sair negativo. Então é positivo, negativo e negativo. Por isso que a sigla é NPN. Ou seja, a do meio, a sigla do meio indica a entrada e as outras duas indicam a saída. Beleza? Então nós temos aqui, ó, positivo na entrada e negativo em cada uma das saídas. O que indica isso é essa seta aqui no diagrama. Essa seta que indica isso. A posição que ela está passando, né? Do anodo para o catodo. Porque eles são diodos, né, gente? E aqui também, ó. Agora aqui é o contrário. Olha só que interessante. A entrada é aqui. Tá? Aqui também. E aqui é o que? A saída. Então, nós temos como entrada positivo, positivo, e a saída aqui é negativo. Por isso que é PNP. Beleza? Só que esse diagrama a gente consegue interpretar, mas fisicamente a gente vai olhar nos dois, eles são idênticos, é a mesma coisa. Só que aí no multímetro a gente consegue medir e descobrir isso. Tá? Aí a gente consegue descobrir qual que é o sentido, né? O sentido que passa a corrente por aquele determinado transistor. Tá? Então é isso aí, gente. Só para a gente saber, né? Identificar. Igual eu falei com vocês, né? Assim como ocorre nos diodos, né? Eles também são classificados de acordo com códigos. Então, na frente de cada transistor tem esse código. Tá? E é a tabela de transistor. A tabela de transistor, ela se chama datasheets. Antigamente era importante a gente consultar muito essa tabela. Né? Hoje em dia não, porque hoje em dia o transistor, igual eu falei com vocês, nas placas de informática,
eles estão sendo distintos, né? E está virando tudo circuitos integrados. Então, acaba que aí a gente não tem a necessidade mais de ficar com essa necessidade de consultar, né, as características dele. Olha lá, através da tabela, a gente pode consultar essas características. Beleza? Inclusive, essa disposição que eu acabei de explicar, do NPN e do PNP. Tá bom? Bom, gente, vou parar por aqui e vou deixar esse restante para a próxima aula, que a gente vai falar um pouco sobre os componentes SMD, né? Além de testar eles no multímetro, né? Fazer o teste, né? Reconhecer pelo multímetro e tal. E vamos falar sobre os componentes SMD e pelos tipos de circuitos integrados, para não ficar muita informação. Temos vários tipos de circuitos integrados, né? Como SSI, LSI, ULSI, né? Quem quiser dar uma lida sobre esse assunto, já de antemão, é o que a gente vai estudar na próxima aula, né? Além de estudar isso, para complementar esse assunto, nós vamos trabalhar com as medições, né? Trabalhar com o multímetro e com o componente, né? O transistor mesmo, para a gente descobrir, fazer algumas descobertas utilizando o multímetro. Beleza? Então tá aqui, ó, componentes SMD e os chips integrados, né, de vários formatos. Cada formato de circuito integrado é a quantidade de recursos que eles são capazes de trabalhar. Beleza? Então é isso aí, gente. Então nós vamos parar por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento, até onde nós paramos? Quer acrescentar algo? Fazer algum comentário? Professor, gostaria de saber o seguinte, lá quando a gente estava estudando sobre a função do transistor, fala que ele tem a capacidade de atenuar a corrente. O que significa isso, atenuar? Fala amplificar e também diz atenuar a corrente. Isso, atenuar é manter, né? Ela num sentido, né? Fazer uma pequena atenuação. Ela manter ela num valor específico, que é o caso do MOSFET, né? E o diminuir, o amplificar, você já sabe que é para diminuir, né? Ou aumentar. Tá? Ah, sim. Entendi. Beleza? Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Tranquilo, então, todo mundo? Então, beleza. Então, nós vamos tranquilo. Encerrando. Um abraço a todos aí, um ótimo final de semana, gente. E até a próxima, então. E não deixe de responder os formulários, tá, gente? Para a gente poder fazer a revisão em aula e a gente poder assimilar mais, tá? Além de assimilar mais, vocês terem a presença com a coordenação também, né? Que é importante. Beleza? Um abraço a todos aí, até a próxima.